Bom dia, maravilhoso dia para vocês. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje é o nosso 48º dia. Hoje estamos aqui no nosso ambiente inicial. Estou em casa, onde começamos as leituras da Palavra do Senhor. Alguns dias anteriores foram gravados todos em estúdio fotográfico. Uma experiência maravilhosa que eu tive. Muito obrigada, Fernanda Nogueira, que mesmo doente, você estava ali me auxiliando com tudo isso. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, tá bom? Que também, gente, é uma ouvinte aqui do canal. Que você semeie boas sementes, tá? Se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que gostariam também de ouvir a palavra do Senhor, porque o intuito desses vídeos aqui é você poder ouvir enquanto faz alguma coisa, que você esteja dirigindo para o trabalho, dentro de casa, fazendo um devocional com eles também. Que a palavra do Senhor alcance seu coração, independente do momento. Então vamos começar? Eu gosto de começar sempre com uma oração. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor Jesus, que a tua graça, Senhor, que o teu amor, Senhor, inunda os nossos corações. Fala conosco, Senhor, através desta palavra, nesse novo capítulo, Senhor, tanto no Velho Testamento quanto também no Novo. Essa leitura de Levítico, essa leitura de Marcos, que possamos, Senhor, sermos abençoados através, Senhor, dessas histórias, através dessas experiências que o teu povo teve contigo. Que possamos ter experiências, Senhor Jesus, parecidas, Senhor, em ensinamentos também. Pai querido, Pai amado, abençoe essa outra pessoa que está aí nessa telinha, Deus. Acalme seu coração, supra suas necessidades. Fale com ela, Senhor, através das leituras que estão sendo, Senhor, postadas aqui neste canal. Ensina-nos, Senhor, a permanecermos fiéis a Ti, a termos compromisso, Senhor, com a Tua palavra, compromisso conosco, Senhor, de buscarmos também a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E a leitura de hoje, gente, é Levítico capítulo 4 ao capítulo 5, versículo 19. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Capítulo 4. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou, um novilho sem mancha, ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e o degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas, e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza se queimará. O sacrifício pelos erros do povo. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciãos da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação.
E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la sobre o altar. E fará este novilho como fez o novilho da expiação. Assim lhe fará. E o sacerdote por ele fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a expiação do pecado da congregação. O sacrifício pelos erros de um príncipe. E quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. E porá sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou. E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois, o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação do pecado, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue derramará à base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados ocultos. Capítulo 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja o que viu ou o que o soube, se não o denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a sua imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que o culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que bastar para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para a expiação do pecado e outra para o holocausto.
e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue, espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá o incenso, porque é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim, o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trarás ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é: certamente se fez culpada ao Senhor. Estudo de hoje, Levítico capítulo 5, versículo 5. Todo o sistema de sacrifícios descrito em Levítico não era capaz de conciliar um pecador a Deus, a menos que a sua oferta expressasse uma atitude de arrependimento e disposição de confessar o pecado. Hoje, a morte de Cristo substituiu o sacrifício de animais, mas confessar o pecado ainda é vital para ser sensível a Deus. Uma confissão genuína do pecado é a evidência de que o pecador reconhece o seu pecado e que o abomina. Ele demonstra consciência da santidade de Deus, que repele o seu pecado. A confissão é humilhante e também expressa essa humildade. Nessa humildade, o desejo e a vontade de abandonar o pecado podem estabelecer-se. Em Salmos, capítulo 51, versículos 16 e 17. Mesmo a morte de Jesus exige que confessemos nossos pecados e que nos afastemos deles. Marcos, capítulo 2, versículo 13 ao capítulo 3, versículo 6. E Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. E quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram-lhe aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado acerca do jejum. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? E Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo,
Mas virão dias quando o noivo lhes for tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. O Senhor do Sábado. Certo sábado, Jesus estava passeando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhes perguntaram: Olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? E ele respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Estudo de hoje, Marcos capítulo 2, versículo 23 ao 28. Os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de quebrar a lei de Deus, que dizia que não se deveria colher no sábado, em Êxodo capítulo 34, versículo 21. Os fariseus interpretaram suas ações como uma colheita, então acusaram Jesus de deixar que as pessoas infringissem a lei e desafiassem Deus. Em resposta, Jesus mostrou que Davi, um rei santificado, havia quebrado a lei também, em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 6. A implicação era clara. Os fariseus não haviam parado para pensar em sua interpretação. Eles estavam tão focados no que a lei proibia que perderam o propósito dela. Deus criou o sábado para beneficiar as pessoas. Somos restaurados física e espiritualmente quando temos tempo para descansar e de concentrar-nos em Deus. Esta lei foi feita para evitar que os agricultores pudessem tornar-se gananciosos e ignorassem Deus no sábado. Ela também protegia os trabalhadores de ficarem sobrecarregados. Para os fariseus, as leis de sábado tornaram-se mais importantes que o descanso sabático. Davi e Jesus entenderam que a intenção da lei de Deus era o bem do povo. Se você está com dificuldade de entender um dos mandamentos de Deus ou de obedecê-lo, descubra o que o Senhor está tentando realizar por meio dele. De que forma é para o seu bem? O que revela a você a respeito de Deus? Orando os Salmos. Abra seu coração para a luz do Espírito de Deus. Arrependa-se dos pecados que você mesmo não pode ver e peça a Deus que Ele torne-os visíveis. Salmo capítulo 36, versículo 1 ao 12. A malícia dos inimigos. Nosso refúgio está em Deus, que salva os retos. Capítulo 36. A prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos, porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se mostre detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama. Põe-se em caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus,
e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas, e os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade! E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os fará beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Provérbios capítulo 10, versículo 1 e 2. Provérbios de Salomão, capítulo 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. E hoje terminamos o nosso 48º dia e eu te espero aqui amanhã no nosso 49º dia. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e até amanhã.